Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, fala conosco essa noite, precisamos de Ti. Senhor, dá a conhecer a Sua aliança, dá a conhecer a Sua intimidade, palavra do Senhor, ó Senhor Jesus. Então chegamos na semana 13, irmãos, e o Senhor quer falar conosco, principalmente quando vai se referir à questão do fermento, de lançar fora o velho fermento. Na verdade, o Senhor está falando sobre discernimento. Discernimento é a capacidade de julgar qual escolha que eu vou tomar. Capacidade de julgar corretamente, adequadamente, segundo a orientação do Senhor, para tomar qualquer decisão, para tomar qualquer lado e assim por diante. E esse versículo 12 diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá. Aí começa a falar de discernimento. Instruirá em quê? Instruirá no caminho que deve escolher. Todos os dias, irmãos, está diante de nós a questão da escolha. A escolha está sempre presente. É aí que está o discernimento. E o 14 fala: a intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, o que é o viver normal da igreja? É uma ajuda constante para nós fazermos a melhor escolha. Se nós vivêssemos sozinhos no nosso próprio homem natural, nas nossas próprias coisas, só apenas com os nossos próprios conselhos, certamente não iríamos fazer a todo tempo as melhores escolhas. Seria como no tempo de Juízes: cada um fazia o que era bom ou bem aos seus próprios olhos. Mas essa semana nós entramos aqui na experiência da igreja em Coríntio. 1 Coríntios 5 fala, no versículo 7, a gente viu 1 Coríntios 5, 7. Aí a gente vai ler o 7 e 8, tá, irmãos? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, já começa aqui falando de lançar fora. O primeiro item que tem que ficar claro para nós, que lançar fora é uma decisão. Eu preciso tomar a decisão de lançar fora algo velho que está dentro de mim. Não existe o lançar fora de um para com o outro. Não existe o lançar fora. Não estou gostando desse fermento do Hugo, eu vou pegar aqui e jogar fora. Não existe. Cada um vai examinar a si mesmo e lançar fora o velho fermento. Se individualmente nós fizermos isso, coletivamente isso também se dará. Então, lançai fora o velho fermento, para que sejais, aí está jogando para o coletivo, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento. No dia em que nós cremos no Senhor, tivemos a nossa conversão, iniciou o nosso processo de regeneração. Quando o Senhor zerou a nossa história e nos deu a nova chance, que é a chance que nós estamos desfrutando hoje na vida da igreja, Ele zerou a nossa situação. Quando Ele zerou, foi sem fermento. Na nossa situação original de filhos de Deus, nós somos sem fermento. O problema é o que vai acontecendo depois, no dia a dia. Ele diz aqui, como de fato sois, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele faz uma alusão a Êxodo, na experiência da Páscoa.
onde, o que era a Páscoa? A passagem, a saída do Egito, a passagem para uma nova experiência, onde o povo de Israel, não ia se alimentar mais das coisas do Egito, mas iam comer o cordeiro, que é Cristo, as ervas amargas, que são as experiências, e logo em seguida os pães asmos, que são os pães sem fermento. Eu não sei se os irmãos sabem, né? Talvez um irmão mais novo ainda não tenha ganhado, mas amanhã nós vamos partir o pão, não é isso? E esse pão, seguindo esse princípio bíblico, já repararam que ele não é fofinho, não é mole, ele é mais duro, ele vai quebrando, porque ele é um pão asmo, sem fermento. Então, o que é o fermento? Né? Quem conhece de cozinha sabe que o fermento dá o quê? Dá uma aprumada na coisa. A massa fica meio capenga sem o fermento. Ninguém aqui, irmãos, está pregando religiosamente, falando mal do fermento, religiosamente falando. Nossa, agora você vai comer tudo sem fermento, se vira. Não. Estão falando aqui da mesa do Senhor, falando aqui dos princípios espirituais. Mas o fermento tipifica algo artificial que foi artificiosamente colocado numa porção íntegra para se tornar aparentemente melhor do que é. E o fermento, na palavra, tipifica tudo que não é Deus, mas que num primeiro momento dá uma ajudinha para Deus. Por exemplo, qual foi o primeiro fermento na Bíblia? Gênesis 2, quando a mulher bate papo com a serpente. Ali foi o primeiro fermento da Bíblia. Naquela conversa com a serpente, foi se falar ali da árvore do conhecimento do bem e do mal e o seu fruto, que não era para comer. O que Eva falou para a serpente? Nem tocareis nela. Foi o primeiro fermento. Adiantou? Ela foi enganada do mesmo jeito, caiu do mesmo jeito, não adiantou nada. Ela acrescentou. O Senhor não falou esse negócio de tocar. Falou que não era para comer. Mas Eva, quando foi discutir ali com a serpente, não, eu vou mostrar que eu conheço. Vou mostrar que eu estou inteirada das coisas. Não é nem para tocar. Adiantou? Não adiantou. O fermento, no seu primeiro momento, parece bom. Olha só, que zelo de Eva, hein? Nem tocar. Não vou nem tocar. Como se o Senhor falasse, essa aqui é das minhas, essa aqui é boa. Falei para não comer, ela já está ensinando para não tocar. Ela foi além. O problema do fermento, irmãos, que existe o fermento da religião em si, existe o fermento dos ensinos, das doutrinas paralelas, onde Cristo não é o centro, e existe o fermento pessoal, onde entra algum temperinho que eu quero colocar nessa massa, alguma coisa minha, alguma coisa que eu pré-fabriquei e acho que todo mundo tem que entrar naquele esquadro. Então eu começo a exigir de mim e dos outros algo que nem o Senhor exigiu. É como os irmãos sabem, grupos cristãos que interferem em coisas que não são espirituais, como sei lá o que, corte de cabelo, usa barba, não usa um sapato assim ou não usa, vai em áreas que o Senhor não definiu. A única coisa que o Senhor definiu foi em Mateus 16, que o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre essa pedra Ele iria edificar a sua igreja, mas Ele não detalhou, justamente para não ficar uma coisa religiosa. Tem que ser assim, tem que ser assado. Então, irmãos, a questão do fermento, a questão de jogar fora, é uma decisão. Por isso que nós vimos que a intimidade do Senhor nos leva a perceber sua aliança e a fazer escolhas, tomar uma decisão. E aqui, a gente vê que precisa discernir. Para eu tomar uma decisão,
para eu não deixar o fermento entrar, eu preciso ter um bom discernimento. Aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 2, vamos voltar um pouquinho, 2, 14 até 16. Fala assim, ora, 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pronto, vamos ver esse versículo. Então, não adianta tentar explicar algo espiritual para o homem natural. Aqui começa a questão do discernimento. Então, se nós temos, graças ao Senhor, irmãos novos, nós vamos deparar com isso frequentemente. Uma igreja normal é uma igreja que sempre vai ter irmãos novos. E tendo irmãos novos, vai ter problemas, porque eles têm essa dificuldade aqui. Porque o homem natural, ele não discerne. Primeiro, ele não entende. Se ele não entende, ele vai tomar alguma posição. Ele não está entendendo. Aí fala no 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Só um detalhe, por que ele não é julgado por ninguém? Porque ele corre na frente e ele mesmo se julga. Aí ele toma a cruz e não dá tempo. E é lógico, né, irmãos, isso aqui é um anelo nosso, chegar nesse padrão. Não ser julgado por ninguém, porque nós mesmos nos julgamos. Mas aqui está falando do homem espiritual. Então, é lógico que existe um intermediário aí, entre o homem natural, que é o que chegou agora, e o homem espiritual, que é o que está pronto para ser arrebatado. Nós estamos no meio do caminho aí, em algum lugar. E aqui fala assim, ó, o 16, que é como ganhar o discernimento. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não quer dizer que a gente conhece não, irmão, mas a gente tem. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você que creu no Senhor, a semente foi implantada em você. Então você já tem o Espírito e você já tem a mente de Cristo. Mas o nosso anelo é gradativamente conhecer a mente do Senhor. Mas nós já temos. O Senhor habita dentro de nós. Irmãos, a questão do Senhor habitar dentro de nós é muito séria e muito profunda. O Senhor, Ele não está aqui, nem acolá, e nem lá em cima, e nem lá embaixo. O Senhor está dentro de nós. Isso é um fato. O Senhor está dentro de nós. Quando você está ainda preocupado, tentando tomar uma decisão difícil, saiba, você tem a mente de Cristo. A questão, irmãos, com o tempo, buscando o Senhor na comunhão, é que a gente aprende a acessar, a ter comunhão com essa mente de Cristo, que aqui garante, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ela está aí. É igual eu falar, ela está aqui em algum lugar, eu não achei ainda, mas ela está aqui. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o que fazer? Preciso discernir, mas eu tenho dificuldade em discernir. A gente viu aqui, qual que é o pano de fundo? Os problemas dos irmãos novos da igreja em Corinto. A igreja em Corinto, quando você lê o primeiro capítulo, principalmente o primeiro livro de Coríntios, aos Coríntios, que é a primeira epístola aos Coríntios, você só vê problema. E na segunda, Paulo também errou como apóstolo e vem remendando a rede, vem tentando consertar o que ele fez e aprumando a coisa. Aí você fala assim, puxa, mas que igreja é essa, cheia de problema e tal? Era uma igreja maravilhosa, irmãos, porque era uma igreja nova. Ela era nova. E detalhe, nova num lugar todo peculiar. Em plena Grécia, em plena já Europa, que era o grande anelo de Paulo, uma cidade portuária,
cheia de, por ser portuária, cheia de estrangeiro, culturas diferentes, para aquela época considerada uma metrópole, era uma espécie hoje, para a gente entender mais ou menos, uma espécie de Rio de Janeiro. Aquela bagunça ali era Corinto. Um lugar com muita coisa elevada culturalmente e o mais rasteiro culturalmente também. Pessoas elevadas e pessoas da pior estirpe. E esse panelão estava junto e Paulo saiu pregando, tanto na sinagoga como nas praças, e deu no que deu. Tinha gente lá de tudo quanto é jeito. Então, irmão, se você tem uma cidade com todas essas características, e detalhe, para a época, Corinto era considerada uma cidade assim, modernista, para frente. Todo mundo, eu queria ir para Corinto, lá o negócio é para frente. E num lugar assim, com várias culturas, etc. A parte religiosa também bastante pesada, cheio de templo aqui, templo daquilo outro, até que Paulo achou um lá que não tinha Deus nenhum, tinha até templo vazio, assim, apto para um próximo Deus que aparecer. Era aquilo ali. Aí, do que sai dessa cultura? Se você espremer tudo e não tiver uma orientação, uma ajuda, um viver normal da vida, que eles ainda estavam no início. Paulo ficou lá? Não, vivia viajando. Se ele está escrevendo carta aqui é porque ele não estava lá. E lá, como era um lugar assim de meio que passagem, caminho para lá e para cá, de vez em quando Pedro ia lá, chamado de Cefas. De vez em quando quem aparecia lá? Apolo. O próprio Paulo, volta e meia, de uma viagem ou outra, passava lá. E aí, é um contexto que é infantil, mas eles não tinham muita orientação, eles estavam chegando agora. Aí começou as preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Ainda tinha aquele grupinho dos individualistas, que ia na reunião, tipo uma vez por mês e tal, e falava assim, eu sou de Cristo. Falou de Apolo aí, falou de Paulo. Eu não, eu estou acima, eu sou de Cristo. São os mais divisivos ainda. Tinha de tudo. Aí Paulo tinha que escrever. E essa geração que estava ali, irmãos, que é muito parecida com a de hoje, que é um dos fermentos mais pesados para nós hoje, é o fermento do, vamos dizer assim, do presente século. Que os irmãos tentaram resumir ali no Alimento Diário, falando o seguinte: o resumo do fermento do presente século é falar para você assim, você tem direito de ser feliz, faça do seu jeito, o importante é ser feliz, faça do seu jeito. E outra falácia, né? Ou meia verdade, sofisma, é o seguinte: tudo é normal. Lá em Corinto, a moda da época era isso. Tinha até camiseta assim, é normal. O outro vinha com a camiseta assim, importante é ser feliz. E andava na rua. Era essa a esfera ali de Corinto. Aí, irmãos, as preferências iam aparecendo devido a essa infantilidade espiritual, que o homem natural nem entende. Eu gosto de Pedro. Quando Pedro vem aqui, eu sou de Cefas. Né? E assim vai. Não, eu gosto de Apolo. Apolo mal sabia para ele. Apolo não tinha sua formação completa sobre as coisas espirituais. Tanto que Priscila e Áquila depois teve que ir lá, Apolo, peraí, existe o Espírito, peraí. Então, era esse ambiente, era essa situação. Aí a gente começa, não é que entender, veja, irmãos, eu não estou passando a mão na cabeça deles, não. Eu só estou mostrando que se eu e você tivesse lá naquela época, vindo de algum grupo desses aí, a gente estava na mesma situação. A tal ponto, quando falta discernimento, o fermento vai entrando, qual que é o problema? Daqui a pouco, até o pecado grosseiro já está passando. Como o irmão teve um relacionamento com a sua madrasta. Já estava nesse nível. Aí Paulo endoidou. E que é isso?
Onde é que vocês chegaram? E tinha irmão levando o outro na justiça, sendo que não podia julgar entre eles. Então chegou nesse ponto. Então, o que fazer? E aí Paulo ainda ficou preocupado, porque o problema, irmão, individualmente, de quem não joga fora o velho fermento, você não joga fora, você não joga fora, você não joga fora, vai guardando, é que esse fermento leveda toda a massa. A gente viu que é o 1 Coríntios 5, 6. 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância, ou seja, essa briga entre vocês. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Imagina o seguinte, se Paulo deixa correr a coisa do jeito que estava. A questão das preferências, que gera lá na frente o quê? Divisão, que é o pior pecado de todos. Né? A divisão é equiparada à idolatria e à bruxaria. E a questão de dissensão entre irmãos, briga entre irmãos, a ponto de ir lá na justiça dos homens. Imagina se ele deixa, porque imagina se ele, como um que supervisiona a igreja, fala assim: não, mas aqui é só um foco isolado, é só o fulano de tal que fez isso. Não, mas foi só Beltrano e Ciclano que brigaram aqui, então deixa, esse trem vai acabar. Não, qual que é o problema? Vem outro irmão mais novo ainda, vê aquele cenário e fala: eu também posso. O irmão fez, tem, também vou levar o outro na justiça, também vou preferir não sei o quê, eu já prefiro um outro ainda, que vocês nem falaram, aí começa, aí daqui a pouco, toda a massa está levedada. E aí, foi necessário que Paulo escreveu o quê? A disciplina. Aí ele vem, fala, por exemplo, aquele caso do pecado grosseiro, esse irmão, que isso, vocês não podem julgar, esse irmão, olha, eu já estou com vocês em espírito, ele tem que ser entregue a Satanás. Deixar claro, expor, esse irmão tem que ficar uma espécie, né, de quarentena, vamos dizer. Esse irmão aí, ele não vai compartilhar nas reuniões, ele não vai pedir hino, e vai sentar lá atrás e ficar quietinho, porque pela tamanha infâmia que ele cometeu. E aí a gente sabe que na segunda carta, nesse meio tempo rolou o quê? Graças a Deus, arrependimento. E aí Paulo maneirou e pediu para ter misericórdia do irmão, para ele não ser consumido de tamanha tristeza. E também Satanás não achar brecha. Qual que é a brecha que Satanás poderia achar? Na cabeça desse próprio irmão que foi disciplinado, dele ficar tão triste, de, por exemplo, tentar o suicídio, ou parar de reunir achando que vai resolver. É um dos maiores erros, parar de reunir achando que o seu problema vai ser resolvido. É aí que seu problema vai ficar mais encorpado. Então, e Satanás poderia achar brecha também nos demais irmãos, no sentido de quê? De ficar julgando ele. Olha lá, o que ele fez, terrível esse irmão, tal. Então tem que tem que passar para a igreja que aquilo ali foi solucionado, já que houve frutos de arrependimento. Você vê que Paulo, quando ele escreve para Tito, ele fica preocupado: olha aí, consola esse irmão aí, não deixa ele ser consumido com tamanha tristeza. E aí, irmãos, vem a questão da disciplina, mas como fazer, né? 1 Tessalonicenses 2, Senhor Jesus. Para disciplinar também não é de qualquer maneira. 2,14. Não. 2,11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, 12, exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, o motivo da disciplina, o objetivo final, sempre vai ser, irmãos, restaurar aquele irmão envolvido. Nunca o objetivo vai ser: agora você vai ver como é que é. Não existe isso.
O objetivo é, você precisa voltar aqui ao final. Vos chama para o seu reino e glória. Você precisa voltar a desfrutar de ser digno do seu reino e glória. O objetivo de toda disciplina na esfera da igreja sempre vai ser de resgatar, restaurar, trazer de volta a árvore da vida, para comer, se alimentar e crescer em vida. Nunca vai ser exterminar, bater, machucar, ou sei lá o que, ou provar que está certo ou está errado. Nós já saímos dessa árvore do certo e do errado, do bem e do mal. A questão é resgatar para a vida. E o princípio aqui, como pai aos seus filhos. Nunca como professor, mas como pai. Essa é a diferença na vida da igreja. Se for como professor só quer, vamos aí, tem que tirar a nota. A sua lição é essa. Mas como pai, não. Ele acompanha, quer saber se está alimentando. Não é só aprender um item específico, mas continuar crescendo e tendo acesso ao Senhor. E Hebreus também deixa claro isso para nós. Hebreus 12. Senhor Jesus, que tem um objetivo. 12, 10, né? Pois eles, quem? Eles, nossos pais, né? Nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, numa igreja é normal ter irmãos novos. Se é normal ter irmãos novos, é normal acontecer um ou outro problema, e esses irmãos serem também disciplinados na disciplina do Senhor, com amor de pais para com seus filhos, com esse sentimento de pai. Para quê? Para aproveitamento. Não existe disciplina simplesmente porque pisou na bola e tal, toma aqui, vai aprender. Não existe isso. É para aproveitamento, para nos tornarmos, aquele irmão voltar a participar da santidade do Senhor. Esse é o coração. E é tão rico, né? No 11 fala assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. 12, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Então, sempre tem essa preocupação no final, irmão. Não consumir de muita tristeza aquele que por algum motivo foi ajudado, foi disciplinado. E outra coisa, antigamente nós sabemos, na própria vida da igreja, né? Também era cultural, tá, irmãos? A cultura de antigamente era a cultura da linha dura e tal. Isso, graças ao Senhor, passou. A cultura hoje é como pais a filhos mesmo. A questão é, em algum momento, algum irmão mais novo que precisar de alguma ajuda, vai ser ajudado. Mas dentro desse princípio dele tornar a comunhão, a tocar na santidade do Senhor. É bom que isso seja dito para a igreja, porque algum irmão pode, em alguma situação onde haja uma comunhão, para ter alguma ajuda, é lógico, com todo o cuidado do mundo, com toda a precaução para não ferir a pessoa que está ali, o homem que está ali, no sentido humano, né? Uma coisa é falar, irmão, isso não está adequado aos olhos do Senhor. Outra coisa é nessa mesma linha, de alguma maneira, ofender a pessoa. Aí ela vai ter toda a razão para ficar chateada e tudo. Então isso não foi ajuda. É lógico que quem vai ajudar são irmãos mais maduros, tá certo? E a ideia é sempre resgatar, trazer de volta para a comunhão. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos deixar um pouco agora o lado negativo, vamos para o lado positivo.
O que fazer então? Qual que é a saída para essas situações negativas? 1 João, capítulo 1. Então João já tinha alertado, não tem outra saída. Tem algum problema, tem alguma situação que decorreu da falta do discernimento, a nossa ajuda, qual que é o conteúdo da nossa ajuda? O conteúdo da nossa ajuda é o que está em 1 João 1,7. Então o irmão está com problema, aí se você foi colocado para ajudá-lo, você tem que seguir esse princípio aqui. Olha, irmãos, vamos voltar para a luz? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não tem problema, irmão, que não possa ser resolvido na comunhão. A única coisa que não dá para resolver, se o irmão insistir, se posicionar, insistir, é se ele resolver se tornar um divisivo. Se ele negar a Cristo, não dá mais para mim, eu não tenho o que falar mais para ele. Mas fora isso, irmão, qualquer coisa que venha acontecer, que pareça assim, sem solução, aqui está falando que volta para a luz, anda na luz e mantém comunhão. Quando a gente mantém comunhão, o que é o viver da igreja? É a manutenção da comunhão. O que é comunhão? Comunhão é toda a interação do homem. Pode ser com outros homens, mas o foco é Deus. Eu estou inteirando aqui com os irmãos coletivamente, mas se o foco é Deus, isso se chama comunhão. E essa comunhão, quando ela acontece, vai acontecer o quê? O que Romanos 4:2 fala? A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Porque ninguém está pronto, irmão. Ninguém é 100% certo. Ninguém é 100% correto. Ninguém estava... Se tivesse, não estava aqui. Já estava arrebatado. Então, todo mundo aqui é passível de erro, passível de ser ajudado, etc. e tal. E na comunhão, a luz vem, esclarece tudo. Aí vem o arrependimento. É por isso que esse versículo parece um versículo sem sentido. Aí ele fica com sentido. Olha só. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que se você não entende esse contexto, você olha esse versículo e fala assim, que negócio é esse? Está na luz, está na comunhão, para que sangue? Apareceu até pecado aqui, que negócio é esse? Não é que apareceu, ele estava lá. O pecado sempre está lá. Mas aí na comunhão, ele foi exposto e houve o arrependimento. Na verdade, irmãos, o grande alvo do Senhor é chegar no arrependimento. E vocês já repararam que aquele versículo de Lucas 5, 1 e 2, que fala assim, que toda vez que um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Eu antes lia esse versículo, religiosamente, pensava assim, toda vez que alguém se converte, uma festa no céu. Né? Os pastores falam isso nos grupos cristãos. Hoje tem uma festa no céu, fulano aqui se converteu. Não, irmão. Tem festa no céu todo dia, além dessa que você está pensando aí. É quando você e eu nos arrependemos. Ou eu não sou um pecador, ou você não é um pecador. É diariamente, irmão. Arrependeu, tem uma festa no céu. O céu é festa 24 horas por dia. Que alguém está arrependendo. Porque arrependeu, irmãos, aí abriu caminho para o Senhor voltar à comunhão, restabelecer a ligação. Jeremias fala, né? Isaías fala que não há um muro entre o Senhor e a gente. E Ele não está surdo que não possa nos ouvir, mas são os nossos pecados que fazem a barreira. Arrependeu, quebrou a barreira. Aí o Senhor entra de volta, a comunhão volta. Esse negócio é tão rico, irmãos, que a gente está aqui no 7, né? E fala assim, eu anotei aqui, 3 e o 4, olha só, agora volta 3 e 4.
O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha o 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se você continuar nessa comunhão, o final de tudo vai ser o quê? A alegria. Começou lá um irmão todo problemático, nas trevas. Ele foi para a luz, teve comunhão, aplicou o sangue, no final ficou alegre. Senhor Jesus. E aí, irmãos, a gente vê que esse sentimento de jogar o fermento fora tem que ser constante. Senhor, o que acrescentou hoje na minha experiência que não é de Deus? Tudo que não é de Deus é fermento. O Senhor fala lá em Mateus, né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque aí entra a aparência, irmão. O fermento tem essa característica de dar aparência boa. Uma vez, um irmão, ele não está mais conosco. A gente estava num lugar público, era uma escola, e tinha uma apresentação, uma coisa de criança, de escola. E apareceu um vídeo lá, apresentação escolar, menino pequeno apresentando, musiquinha. Aí tinha musiquinha tipo de sertanejo para falar da roça e não sei o que e tal. Aí apareceu lá o tal do Chororó, o Chitãozinho Chororó. É uma figura pública, nós estamos na terra, a gente sabe que tirando um ou outro aqui, que talvez nasceu hoje, ou estava preso e foi solto agora. Se aparecer a figura aqui de Chitãozinho Chororó, vocês vão reconhecer. Aí esse irmão, ele não está mais conosco, e cutucou assim, e falou assim: é aquele ali que está passando um vídeo, um telão, é aquele ali que é o Chororó? Pensei, se esse irmão estava onde? Um extraterrestre, chegou agora na Terra. É ele mesmo. Ah, tá. Tipo assim, eu sou tão espiritual, eu nem sei quem que é esse aí. Eu suspeito que é o Chororó. Ouvi dizer. Isso é o quê? É o fermento dos escribas e dos fariseus. Eu nem sei o que é essas coisas do mundo. Irmãos, vamos baixar a bola. Nós somos comedores de arroz com feijão. Somos fracos, frágeis e mortais. Entendeu? Então não tem esse fermento pessoal, sabe? Isso é um fermento pessoal. Teve um outro irmão, até falei hoje com o irmão, que isso é lá em Brasília, tá? Era o irmão, ele era muito rigoroso, assim. Esse irmão, na época, ele era capitão do exército. Aí colocaram ele para coordenar lá em Brasília, todo domingo tinha um almoço, aí ficou coordenando a serviço de cozinha. Aí, e foi a primeira vez. Aí o irmã, você vai ficar nessa baia, chamou de baia. E você nessa, eu já calculei, você vai lavar 23 pratos, você 24 pratos, e você volta quando acabar e tal. E anotava tudo, e você volta para cá, volta para lá. Os irmãos estavam doidinhos, queria anotar tudo, e tal. E me deu pronto, eu quero pronto. Pá, virou um quartel a cozinha. E os irmãos, meu Deus, batendo cabeça e tal. Aí, de vez em quando, ele cessa o papo aí, acabou, volta pro serviço. Ele ficou assim, tá? Aí os irmãos chamam: ô irmão, não, irmão, aqui é a igreja, não é quartel não, volta. Então, aí ele falou assim: me chamaram para chefiar a cozinha hoje, então vai ser assim, porque comigo é assim. É o fermento pessoal, é o meu jeito de ser. Eu quero goela abaixo nos irmãos. Quer conhecer alguém, dê poder para ele. Aí ele mostra quem que ele é. Aí esse irmão fez lambança e tal. Hoje também não está conosco. É engraçado, né? Coincidência. Ele não está conosco mais. Está vendo aí, irmão? Essas coisas são fermentos. É igual, às vezes eu cobro dos irmãos por causa do meu jeito de ser. Por exemplo, o normal é igual está agora. Os irmãos estão caladinhos, prestando atenção na palavra. Mas amanhã,
Quero ver. Amanhã, domingão, vai estar mais cheio. Vocês não vão conseguir. Vão ter outros aqui e começa. O pobre do profeta fica aqui se matando e só gente para lá e para cá. Mas vai ter. Corinto não tinha? Corinto é coisa muito pior. Mas vai ter isso, vai ter que ter paciência. Já pensou? Está andando aí por quê? Volta. Tá. Não existe isso. Nós somos voluntários em amar o Senhor. Então, irmãos, esses fermentos, tem os grosseiros, que a gente viu ali com Corinto, e tem os refinados, que são essas coisas que não conduzem a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para ser ajudados uns pelos outros e seguir até o Senhor voltar. É um mútuo encorajamento, né? O Senhor possa ter misericórdia de nós, nos levar a perceber. Agora vamos só estar fechando aqui. João 3,17, para a gente fechar. Que a gente falou de disciplina, de ajuda e tudo, mas não podemos esquecer esse princípio aqui. 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o nosso objetivo final é resgatar todas as pessoas. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.